Esse vídeo ele é um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a fazer no canal, porque na verdade eu queria fazer um vídeo como se fosse uma espécie de carta aberta, como se eu tivesse de fato batendo um papo com o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Isso porque eu tenho notado que Guedes está sendo muito pressionado nesses últimos dias. Hoje eu recebi no WhatsApp uma notícia do MBL dizendo que a demissão do Paulo Guedes já está em cima da mesa do Bolsonaro, só faltando a assinatura do presidente. Depois outro site mandou mensagem dizendo que Paulo Guedes não vai ser demitido, que a demissão de Paulo Guedes não está na mesa. E é uma pressão que, quando você começa a olhar, é uma pressão que vira quase uma humilhação. Porque Guedes ele não está sendo pressionado para entregar resultados. É uma pressão que ela extrapola esse limite e vira uma humilhação. E Guedes não precisa passar por isso. Guedes já é bem sucedido, ele é rico, ele tem muito dinheiro. Para que passar por esse dissabor, por essa humilhação, por essa mancha na carreira? Porque uma demissão, um processo desse de fritura, é um processo que humilha a pessoa. Não faz bem, ninguém gosta de ser demitido. Pode ser um empreguinho pequeno, um empreguinho grande. É uma sensação de rejeição, uma sensação de impotência, uma sensação que você é um inútil. Guedes não precisaria passar por isso. E é por isso que eu quero fazer essa carta aberta ao Guedes, esse bate-papo. Porque assim, eu posso ter inúmeras discordâncias econômicas com Paulo Guedes. Eu acho que Guedes é um péssimo economista. Como ministro da Economia, pior ainda. Isso porque Paulo Guedes, ele é uma pessoa que tem pensamentos econômicos arcaicos, primitivos, da década de 50. O Guedes ele segue praticamente à risca a cartilha do FMI, lá na sua fundação, nos anos 50, quando o FMI tinha que resgatar os países subdesenvolvidos e havia uma série de medidas que precisavam ser feitas pelo FMI, pelo país, para que o FMI pudesse dar um retorno, pudesse dar uma ajuda financeira. E o Guedes faz isso. O Guedes ele quer cortar gastos, o Guedes ele quer cortar salários, o Guedes não quer fazer os investimentos públicos para retomar a economia. A única coisa que o Guedes faz que eu acho muito legal como ministro da Economia é colocar a taxa de juros praticamente a zero, barateando assim os empréstimos e tentando aquecer a economia, mas ele não tem conseguido fazer isso. O pensamento do Guedes, o pensamento econômico do Paulo Guedes, ele é completamente antagônico ao que o Estado precisa hoje no capitalismo atual. E esse é o problema. O Guedes não é um grande pensador econômico, ele é um investidor. E hoje, o Estado precisa ser um indutor. O Estado precisa incentivar, influenciar o dinheiro a ir para o capital produtivo, a ir para as empresas. Porque se não houver consumo das famílias, se não houver consumo da população, os empresários simplesmente vão direcionar o dinheiro para o capitalismo financeiro, para o capitalismo improdutivo, que não gera emprego. E nós não podemos fazer isso. O Estado ele precisa pensar na população. Por isso que o Estado tem que sempre, agora nesses tempos modernos, fazer com que o dinheiro saia do capital financeiro e vá para o capital produtivo. Mas Guedes não pensa isso. Porque o Guedes, ele é um investidor. E um grande investidor, um excelente aplicador. Se Guedes, se você quiser um dia me chamar para fazer algum tipo de investimento, eu vou. Eu nem sei o que vai ser, mas eu vou, eu dou meu dinheiro para você, peça até empréstimo no banco. Porque o Guedes ele é um excelente investidor. O Guedes, pessoal, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque a minha tese, a minha pesquisa é baseada nisso. O Guedes ele fez um grupo chamado Grupo AFIA. Ele foi um dos idealizadores desse fundo, desse grupo. E esse grupo é hoje o principal grupo de ensino superior de medicina. As maiores faculdades, em quantidade, estão com o Paulo Guedes, faculdades de medicina no país. O grupo é poderosíssimo. Então Guedes tem dinheiro, Guedes é rico, ele não precisa passar por essa humilhação. Mas ele passa por uma bobagem de vaidade. Nós sabemos que o Guedes ele não conseguiu ser aprovado na PUC-Rio e também na FGV do Rio de Janeiro. Isso causou muita mágoa para ele. E que essa posição que ele está hoje de ministro da Economia seria uma forma dele dar um cala-boca no pessoal da FGV, da PUC-Rio. Mas Guedes, isso é uma bobagem. É uma bobagem. Você passar por essa humilhação, sendo chamado de idiota, sendo chamado de primário, sendo chamado de patético nos bastidores, sendo ofendido nos bastidores da presidência da República pelos militares. Você não precisa passar por esse desabor. Peça demissão. Tenha honra. Não precisa de nada disso.
ficar sendo humilhado pelos militares, sendo humilhado por essas pessoas no governo, fritando, pedindo a sua cabeça, sendo humilhado pelo Centrão. Você não precisa de nada disso. Ah, mas se eu pedir demissão vão achar que eu sou um fracassado. Guedes, quem acha você ridículo, e essa vale para todo mundo, para mim, para vocês que estão me vendo, pro Paulo Guedes, quem acha você ridículo, independentemente do que você faça, vai continuar achando, e quem gosta de você vai gostar. Então pouco importa. E outra, Guedes, se as pessoas acharem que você é um fracassado porque pediu demissão do governo, do Ministério da Economia, porque você fracassou no Ministério da Economia, sabe o que você faz? No final de semana seguinte, você vai pra Paris, pega uma balada na Showcase e tira uma foto. E você fala assim, pronto, e aí, seus fracassados, o que vocês estão fazendo? E aí, seus vitoriosos, o que vocês estão fazendo? Eu tô aqui na balada, eu tô aqui em Paris, na Showcase, pegando uma balada, e vocês? É uma sugestão, não sei se a Showcase é o tipo de balada que o Paulo Guedes costuma frequentar. Mas pode ser uma sugestão pra ele, se ele quiser. Então não importa. E outra, às vezes, Guedes você não ter conseguido entrar na FGV, na PUC-Rio, são portas que se fecharam na sua vida para outras abrirem. Não é porque você não conseguiu que você é menos capaz, que você é mais capaz, é uma bobagem. Olha, Guedes, eu tenho certeza que se você tivesse hoje na PUC-Rio, com uma cadeira na PUC-Rio, você não teria conquistado metade do que você conquistou hoje. Isso eu tenho certeza. Você ia estar numa vida, agora você tem quanto? 70 anos. Você ia estar numa vida preocupado com artigo de aluno, entrega de TCC, se aluno plagiou, se aluno não plagiou, corrigindo o trabalho de mestrado, preocupado com o editor de revista B2 que não respondeu e você precisa da publicação. Olha só. Olha só. Guedes, você estudou na Universidade de Chicago. A gente debocha muito, principalmente, eu não debocho com relação a isso, né? Porque como eu sou da pós-graduação, eu sei que estudar em Chicago é o sonho para muitas pessoas que estudam, fazem parte da área econômica. Tem pesquisa na área econômica. É uma faculdade renomadíssima, uma das melhores faculdades do mundo. E se você é um pós-graduando, um doutorando principalmente, que teve a sorte, o mérito, a honra, ou melhor dizendo, a oportunidade de estudar em Chicago, isso abre portas para você imensas aqui no Brasil. Eu não vou dizer que é certo que você vai conseguir entrar num concurso público de uma universidade pública boa, como a Universidade de São Paulo ou afins. Mas já é um grande passo que você dá. Então Guedes conseguiu, é um mérito dele ter estudado em Chicago, é uma grande coisa. É uma grande coisa. Eu tenho certeza que se o Guedes, tendo estudado em Chicago, não sei, o látis dele não é lá grande coisa, mas se ele tivesse seguido a carreira econômica, a carreira acadêmica, ele teria conseguido alcançar uma posição de destaque em uma universidade pública boa. Mas não foi isso que aconteceu. E agora você querer provar para os outros que eles estavam errados e você certo? Não, isso é uma bobagem. Vale a pena ficar escutando o dissabor de General Braga Neto? Quem é o General Braga Neto? Ah, é um general. O que o General Braga Neto, o que as Forças Armadas fizeram para o Brasil nos últimos anos? Entende? Então eu vejo toda essa situação do Guedes e eu quis fazer como se fosse um bate-papo. Para falar, peça demissão, Guedes. Peça demissão. Você não precisa disso. Você não precisa passar por essa humilhação. Não vale a pena. Por vaidade, para mostrar que os outros estavam errados, por ressentimento com a FGV, por ressentimento com a PUC-Rio. Que bobagem. E o Guedes sabe que o Bolsonaro é um tosco, o Bolsonaro é um tonto. Tem um episódio no livro da Thaís Oyama, Tormenta, que o Paulo Guedes chegou na casa do Bolsonaro para falar, para explicar sobre economia. O Bolsonaro estava vendo o jogo do Palmeiras, não deu bola pro Guedes. E quando o Guedes falava de economia pro Bolsonaro, era como se o Bolsonaro como se ele estivesse falando com as paredes. Porque o Bolsonaro não entende, é incompatível. O Bolsonaro não quer mais o modelo neoliberal. Já deu errado. O crescimento de 2019 foi 1,1%. Se Bolsonaro não pode cacifar a sua reeleição com um crescimento econômico pujante, vai ter que ser pelo populismo. E isso é incompatível com Paulo Guedes. É incompatível, Guedes, com sua forma de pensar a economia, com a sua forma de pensar o Estado. E você vai continuar sendo humilhado diariamente pelas pessoas porque você se apega a uma vaidade. E isso serve como uma lição para todos nós. Tem horas que não vale a pena. A vida fechou a porta de uma oportunidade. Outras abriram. Outras abriram. Ah, eu estaria melhor? Você não estaria melhor. A melhor situação é a situação que você está hoje. Porque você não sabe o que poderia ter acontecido. Se Guedes tivesse passado na PUC-Rio, na FGV, ele estaria discutindo artigo com aluno. Isso é uma bobagem acadêmica. Uma bobagem. Mas enfim, se eu fosse o Paulo Guedes, e se ele visse esse vídeo, se ele tivesse a oportunidade, enfim,
de ver esse vídeo, sabe-se lá por qual motivo, o conselho que eu dou pro Guedes é: peça demissão, pare de ser humilhado. Se você olhar o Nelson Teich, quando ele pediu demissão do governo Bolsonaro, o Nelson Teich, que tinha um aspecto cadavérico, morto, de zumbi, de vampiro, melhor dizendo, quando ele saiu, não sei se vocês já assistiram Entrevista com o Vampiro. No final da Entrevista com o Vampiro, o Lestat, que é interpretado pelo Tom Cruise, no final, quando o Louis, que é o Brad Pitt, encontra ele nos tempos atuais, ele tá todo morto, ele tá podre. E aí o que acontece? Depois a gente encontra o Lestat no final do filme, vivo, porque ele mordeu, conseguiu chupar o sangue de alguém lá, e ele volta e ele fica vivo, novo, revigorado. O Teich, quando ele tava no governo Bolsonaro, ele tava igual ao Lestat, podre, cadavérico, mas quando ele pediu demissão ele tava vivo, ele tava revigorado. Porque nós sabemos quanto o Bolsonaro ele suga as energias vitais. E é uma humilhação ficar passando por isso. Então, Guedes, meu conselho pra você: peça demissão, pegue um jatinho e vá curtir Paris. Vá lá na Showcase se você quiser, se não for o seu tipo de balada, pegue outra. E se as pessoas falarem que você é um fracassado, aí você viaja pra outro lugar, viaja pra Itália e tira uma foto lá na Torre de Pisa, como um bom brasileiro, né? Mas é isso que eu acho, na minha opinião, que Guedes deveria fazer: pedir demissão. Ele não precisa disso. Não vai aumentar, engrandecer a carreira dele. Na verdade, essas humilhações só vão fazer Paulo Guedes ser um grandíssimo de um bobo da corte. Eu não sei se é isso que ele quer ser. Não sei. O que você acha? Deixa aqui nos comentários e me siga lá no Twitter, @profileo_oficial.